tudo, aqui estamos nós mais uma vez no podcast do Cristão Bem Resolvido. Sejam muito e mega bem-vindos por aqui, porque eu hoje trouxe um convidado muito, muito especial. E claro, eu não vou falar muito, vou já passar a palavra para ele. Pastor Belísio! Minha irmã Marta. Que bom estar aqui conosco. Amém. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Marta. Glória a Jesus. Eu aqui agradeço pelo convite. Muito obrigado por me convidar. Eu acredito que quem assistir esse podcast será abençoado. Nós estamos aqui. Com certeza. Quando somos chamados naquilo que agrada a Deus, naquilo que pode tocar corações para o reino de Deus, sempre estou disponível a dizer que eis-me aqui. Que Deus abençoe, irmã Marta. Glória a Deus. Amém. Que o Senhor nos envie nós para as nações, porque há muita forma de expandir o Evangelho. A palavra do Senhor fala que ide e pregai o Evangelho para toda a criatura. E hoje em dia nós temos a plataforma também, temos as redes sociais que nos dão muita abertura para isso. E eu me sinto muito honrada, muito grata por estar aqui comigo. Eu também sou seguidora sua. Amém. E por isso é uma honra, já conheço o seu trabalho. Pastor Belísio já é cantor, para quem não sabe, ele é cantor também. Quem não conhece o canal do Pastor Belísio, por favor, corra até lá, se inscreva, você vai ser muito edificado. Em nome de Jesus, vai ser mesmo. Ele tem conteúdos muito bons que falam sobre a vinda de Cristo. Pastor Belísio, mas o que nós queremos saber, na verdade, é conhecer um pouquinho mais a sua vida. Como é que começou a tua trajetória com Deus? Como é que foi? Um pouquinho, onde é que nasceu? Vamos começar por aí. Vamos falar um pouquinho da sua infância. Teve uma infância feliz. Onde nasceu? Bom, eu sou filho de um senhor que não está mais em vida, homem abençoado, que é José Maria Luemba. Ele é de Cabinda, angolano de Cabinda. Angola, o país bom. Luzolo Muini, que é do Congo, que é a minha mãe, do Congo Democrático. E eles moravam em Cabinda e minha mãe fazia comércio. Foi para Muxico, que Luena estava grávida quando foi fazer seus comércios e nasceu lá enquanto estava de viagem. Amém. Mas depois da morte da minha mãe, eu cresci na fronteira entre Cabinda e Angola, que se chama Moanda. Tem uma cidade aí que se chama Moanda, que está na fronteira. Eu cresci aí na família da minha mãe, mas depois tive que voltar em Angola no meu pai. Então, eu sou angolano, mas há uma mistura aí, porque a minha mãe é congolesa, que a sua alma descanse em paz, a alma do meu pai também não estão mais em vida. Mas, curtamente, eu sou angolano, mas tenho a mistura do Congo, por causa da minha mãe. Então, o que acontece? Eu cresci na igreja, a minha avó, na minha infância, eu sou irmão menor. Primeiro, meu irmão mais velho, que se chama Sérgio. É o mais novo, então. Eu sou mais novo. Somos apenas 2 na minha mãe. No meu pai, somos 10. No meu mãe, somos 2. Isso. Família grande, então, muito grande, muito grande. Primeiro é meu irmão mais velho, Sérgio, que é apóstolo Sérgio, que está liderando as nossas igrejas lá em Angola. Temos algumas igrejas onde lideramos, eu e ele está em Angola nesse momento fazendo a obra. Os dois ficamos pequenos. Quando a minha mãe morreu, nos deixou. Eu fiquei com 1 ano e 2 meses. Ele ficou com 3 anos e alguns meses. Nós dois ficamos, a mãe morreu. Órfãos, não é? Isso. A avó criou, cuidou, levou na igreja lá chamam Yeba, que é mais ou menos Assembleia de Deus, assim, mais ou menos. Crescemos, até um dia fomos para numa igreja evangélica, União Evangélica, e com meus 14 anos, eu acho que 16 ou 17, fui batizado. Depois de ser batizado, antes mesmo de ser batizado, eu já cantava, já pregava nas ruas por aí. Bênção. Já tem, então, na verdade, quem induziu a palavra de Deus na sua vida foi a sua avó.
Olha A que minha coisa avó, interessante, não a é? Que mãe da benção, minha mãe, que lindo, não acordava é? a gente à noite, vamos orar, vamos orar. Deus está me mostrar que você é servo de Deus. Você também. Deus está me mostrar. Eu tenho que levar isso a sério. Eu Sim. não quero ter problema. Vocês são servos de Deus. Agora Olha, podemos orar? olha. Acordava a gente à noite, 2 horas de madrugada, às vezes cansados. Vou na escola amanhã. Deus está me dizendo que vocês vão ser servos de Deus. Eu tenho Então que ela fazer o devia meu ser muito papel. da oração, ela devia ser aquela mulher ali da oração, né? Era realmente temente a Deus, a nossa avó. Era temente a Deus naquela época. Inclusive, Deus ajudou ela a nos criar com muita dificuldade. Como perguntou, como foi a infância, não foi fácil. Exatamente. Uma infância difícil. Uma criança sem brinquedo, mas Deus realmente sempre mostrava para minha avó. A minha avó tinha sonhos, já chegou a ter a parada cardíaca quando uma das vezes que estava numa situação difícil, e enquanto ela se sentia que já tinha morrido, ela viu tanta coisa. Dentro de tudo que ela viu na visão, Deus mandou ele voltar para cuidar os 2 meninos que precisavam crescer mais um pouco antes de eles deixar, porque são 2 servos de Deus que Eterno estava a Amém. preparar para o futuro. Então, não foi fácil, mas era uma formação de Deus o que nós vivemos realmente. Amém. E quais foram os momentos mais marcantes da sua infância, pastor? Se puder partilhar connosco, se quiser, esteja à vontade. Momentos mais marcantes, em que sentido? Sentido positivo, Num sentido, negativo? as duas coisas, num sentido positivo e num sentido negativo. Portanto, falou-me Olha, há pouco que foi uma infância difícil, vocês chegaram a passar fome, tiveram dificuldades. Como é que era a vida lá em Angola, né? Porque nós temos muito essa visão de que é um país de fome, mas também não é só um país de fome. Digo eu, isso. não é? Nunca lá estive, mas acredito que seja por aí. Isso. Bom, o facto, assim, as imagens que aparecem, primeiro respondendo essa parte, que só mostra o lado humilde da África, exatamente. ou dos países da África. Não é bem assim. É a realidade de cada um, de cada família, de cada país. Com certeza, o Brasil está à frente da maioria dos países da África. O Brasil tem uma boa evolução, mas dentro do Brasil, se você quiser só mostrar a pobreza, você também encontra. Se você encontra, eles só vão dizer, olha, no Brasil pessoas sofrem assim, mas na verdade não é todo o Brasil. Claro a África também é assim, depende da realidade de cada um. O nosso caso era que a gente perdeu a mãe, e o pai não era presente, e tem que viver com uma avó. Isso não é a realidade do país, é a realidade de uma família. De uma família. A avó tinha que trabalhar muito para sustentar 2 crianças. A avó acidentou-se, perdeu um olho no acidente enquanto viajava para comprar e vir revender. Então não era, aliás, não era fácil, era muito difícil. Os momentos marcantes. Bom, eu posso dizer quando eu decidi não vou mais festejar 1º de janeiro, porque 25 de dezembro e 1º de janeiro eu estarei na presença de Deus. Eu nunca esqueci isso. Eu fiz isso 3 anos a seguida. Quando chega dia 23, 24, eu vou dentro da igreja, eu me tranco. Eu começo a orar. Eu levo alguns pães, alguma coisa assim. Tem dia que eu passo sem comer, sem beber água. Tem dias que eu tomo chá, alguma coisa assim, no fim do dia. Então, eu fiz isso durante 3 anos. Chegando em dezembro, dia 23, 24, eu já entro na igreja, eu saio dia 2. Então, não vou comer nada, não vou ver ninguém festejando, eu só vou ouvir barulho, não vou ver fogo de artificial. Oh, Jesus, olha fogo a palavra artificial. Aqueles fogos que todo mundo gosta. Exatamente. Eu foi um propósito, fez com Deus. Foi um propósito com Deus, isso. Eu fiz isso várias vezes, que eu me lembro, 3 anos, adolescente já. Okay. Eu cresci, a minha infância não era fácil, a minha adolescência não era fácil. Aquele menino que entrava no banheiro, pessoas pensavam que entrou no banheiro porque demorou muito, porque estava fazendo não sei o quê, mas estava chorando.
Às vezes passa 1 hora no banheiro, não consigo sair porque estava chorando. Mas Deus sempre me lembrava, quando chegava a noite, eu dormia, eu via a presença de Deus, me dizia, para de chorar, eu sei por que estou te fazendo passar nesse caminho, eu tenho um projeto na sua vida, eu tenho você vai pregar isso e isso, me dava mensagem, por isso vê que eu não consigo pregar outra coisa, porque Deus me dizia naquela época, cada vez que eu sentia uma grande angústia, tristeza, Deus aparecia. Então, ele aparecia na imagem de um anjo, na imagem de alguém, no sonho, na visão. Então, momento marcante mesmo da minha vida é o momento que, hoje, às vezes, como que eu conseguia fazer isso? Talvez um pouco de solidão, não é? Porque, ao fim e ao cabo, vocês começaram família, não é? Estou a falar num contexto familiar. Vocês começaram muito cedo a ter que caminhar pelos vossos próprios pés. Então, tinham a vossa avó, e pelo que eu entendi a história, a vossa avó sofreu até um acidente, mas Deus livrou ela para poder cuidar de vocês por mais um tempo. Então, nós vemos aqui realmente uma família que tinha realmente passava por dificuldades, mas a presença de Deus, ela era notória na vida de vocês, e havia um propósito, não é? Então, quando é que começou a despertar esse propósito na sua vida? Quando é que você tinha necessidade, sentia, já tinha aquela sementinha, aquela coisa de querer pregar a palavra? Porque eu falo muito com muitas pessoas algumas pessoas que já fiz assim podcasts, e eu falo sempre do chamado. Quando a pessoa tem um chamado, a pessoa já tem que sentir alguma coisa, uma necessidade de pregar a palavra. Também foi assim consigo? Fala para mim, pastor. Bom, o meu caso, primeiro era assim. Quando eu tinha 7 anos, eu me lembro muito bem, a minha avó comprava ternos, me colocava para ir cantar nas igrejas, me levava, abria agenda, ela própria que abria agenda. Olha! Comprava fato de terno, me colocava, levava nas igrejas grandes, porque ela era da igreja Ieba. Aqui, não sei que igreja posso chamar, Congregação Cristã do Brasil, não sei. Quer dizer, tipo assim, uma igreja evangélica maior do país, que tem mais público, mais ou menos assim, tipo Assembleia de Deus, não sei, posso considerar que igreja aqui, por exemplo, no Brasil. Em Angola chamamos Ieba. A minha avó me levava na sede, falava com o pastor antes para preparar. Os pastores já sabiam, todo lugar onde vem a minha avó perguntava, cadê o seu neto? Está aqui? Porque sabiam que me levou para ir cantar. Porque ela cantava no grupo coral, cresceu cantando no grupo coral. Quando descobriu que eu tinha boa voz naquela altura... Já existia um bichinho então, não é? Queria explorar essa parte de mim na presença de Deus. Eu tinha 7 anos, quando eu levantava à frente da igreja, cantava e todo mundo se levantava gritando... Às vezes a minha voz não se ouvia mais, porque só gritava, glorificava a Deus, ver uma criança que cantava muito, pelo que eles diziam naquela época. Eu me lembro até alguns louvores que eu cantava naquela época. Passou o tempo, levava a igreja Ieba, eu comecei como um filho de uma serva. Não assim, alguém teve encontro com Deus, não, no início. Como uma obrigação, como se fosse a nossa vida é assim. Dia a dia é assim, nós não temos outra vida que conhecemos, a nossa vida é ir à igreja, voltar a cantar para Deus, isso aí, vou ensaiar para amanhã cantar um novo louvor, vou ter que preparar minha roupa, 7, 8 anos, eu me lembro, 9, 10, 11, eu acho que com 12 anos, eu comecei a sentir a presença de Deus em minha vida. Eu me lembro, uma vez eu ouvi a voz de Deus na parede mesmo, me chamou pelo meu nome. Audível? Isso, ouvi. A primeira vez, eu acho com 12 ou 13 anos, porque não é a única vez. Existem coisas que eu não gosto de falar sobre mim. Com certeza, eu deixo somente eu e Deus. Mas essa parte, vou falar um pouquinho. Eu ouvi a voz de Deus diretamente na parede. Falar para mim, me chamar pelo meu nome. Pelo seu nome. Eu não falo esse nome que Deus me chama. A única pessoa que me chamava nesse nome era o meu pai biológico, na época. Meu pai biológico não era tão presente, mas não é uma má pessoa, mas é uma realidade que a gente viveu. Mas ele me chamava por um nome de carinho. Então, Deus me chamava nesse nome também. Então, eu entendi que Deus usava um código para eu entender, sou amado por Ele, não importa o que eu vivia. E Deus me falou assim, não se preocupa, eu tenho um propósito grande pela sua vida.
não chores por ti, não se preocupa por ti, não se preocupa pela comida, roupa, porque eu me preocupava muito pela roupa. Eu olhava os meus amigos, os pais compravam muita roupa e eu não tinha nada. Até com 13 anos, eu olhava, eu queria X tipo de tênis, não tinha. Deus me falou naquele dia, eu ouvi a voz na parede, me chamando. Uau, Falou muita coisa. Quando eu falei no meu irmão mais velho, não acreditou. Falei na minha avó, a avó acreditou. A avó começou a chorar, orou. A avó me disse assim: quando você tinha 7 anos, muitas vezes eu acordava às 0 horas, chorando, olhando para você, chorando. Às vezes eu não tinha, vocês não tinha comida em casa. Eu olhava para teu irmão, ele é um pouquinho mais velho, eu não me incomodava muito. Você era muito pequeno, 6 a 7 anos, eu olhava assim, eu chorava. Será que essas crianças não vão morrer, meu Deus? Você me deu a responsabilidade, eu não estou conseguindo. Então, quando eu dormia um pouco, eu via, Deus me mostrava alguém colocando pão na sua boca, colocava pão na boca do teu irmão mais velho. Quando eu acordava, vocês perguntavam, vocês comeram? Vocês diziam assim, comemos na casa do irmão fulano, da irmã fulana lá. Quando fomos brincar, nos deram comida. Era muita comida, até deixamos, não conseguimos acabar. Eu fui entendendo que não sou eu que cuidava de vocês, é o próprio Deus que cuidava de vocês. Amém. Então eu acredito no que você está dizendo, ouviu a voz na parede, porque Deus é capaz de falar assim, dessa forma. Ela era uma mulher de fé mesmo. Sem dúvida alguma. Deus tem a sua forma, não é? Trabalhar com cada um individualmente, não é? Isso. Esse era com 12 ou 13 anos, pela primeira vez eu ouvi a voz na parede. Então daí comecei a me conscientizar, a entender que isso não é o hábito, ir à igreja e voltar. E alguma coisa está nesse negócio, eu tenho que entender o que existe aqui. Mas eu ficava bem feliz, eu via a voz de Deus. Eu não sabia quão grande era isso, que me prometeu roupa. Até roupa Deus promete. Olha, Deus promete aquilo, dependendo da idade da pessoa. Ele olha para você assim, o que te incomoda? Isso, hoje eu não posso pedir roupa, porque é mínimo para ser humano pedir, na presença de um rei. Mas como ele sabia, é isso que eu queria. Ele trata com a pessoa dependendo da sua capacidade. É verdade. Até comida, até roupa, coisas assim, ele prometeu. Pormenores, não é? Eu conheço-nos individualmente, eu sabe. É aquele anelo, aquela paternidade, não é? Isso. Deus é um Deus muito cuidadoso conosco. Nós é que infelizmente muitas das vezes não valorizamos as pequenininhas coisas e não prestamos atenção muitas das vezes. Mas eu vejo assim a fidelidade na minha vida de Deus também assim, em inúmeras etapas assim que eu vivi, e sempre Deus esteve comigo e sempre me mandava sinais. E aquilo transmitia uma paz na minha vida, assim, brutal, assim, uma coisa tremenda mesmo. Quando é que foi batizado no Espírito Santo? Quando é que começou? Quando é que viveu, então, essa experiência mesmo com Deus, assim, que te fez realmente avançar, passar para um outro nível? Como é que foi? Isso. A grande experiência do batismo do Espírito Santo aconteceu depois de muito tempo. Eu já pregava antes. Bom, depois de ouvir a voz de Deus... eu peço desculpa, é que há muitas pessoas que colocam essa pergunta muitas vezes. Mas Marta, como é que foi o teu batismo no Espírito Santo? Olha, eu ainda não sou batizado no Espírito Santo, então está aí uma oportunidade, o pastor Lídio vai explicar para nós. É verdade, batismo do Espírito Santo é uma coisa surreal, diferente, às vezes a pessoa não dá conta. Muitos pensam ser batizado no Espírito Santo é começar a rodar no chão. Alguém te coloca a mão, você começa a rodar no chão, gira, começa a profetizar, Deus está falando, hoje estou sentindo, hoje estou vendo. Não, às vezes nada a ver. Batismo do Espírito Santo pode acontecer de uma forma suave, em que se você não prestar atenção, se você não tiver espírito de discernimento, você não vai entender o que está acontecendo contigo. Bom, eu me lembro, depois dos 12 ou 13 anos, que eu vi a voz de Deus diretamente na parede, que me aumentou a minha vontade de buscar a Deus. Eu senti que alguém está em algum lugar, tem visto a minha dor e me conhece, tem visto a minha vontade de ir à igreja, voltar. Não é porque a minha avó que tem me levado, a família tem me levado. Bom, chegou numa altura que meu pai veio pegar, olha, me dá meus filhos cresceram, preciso dos meus filhos. Embora quando nós éramos pequenos, cada vez que íamos no pai, não conseguíamos, voltávamos, a avó via pegar sempre, que a gente não conseguia viver longe da nossa avó, nos sentíamos mais cuidado. Então, depois, nosso pai levou, numa certa idade, convenceu-nos a ficar com ele, e ficamos perto da igreja, perto da casa lá do meu pai.
havia uma igreja evangélica, que é a União Evangélica, onde eu fui consagrado. Eu entrei Amém. na União Evangélica. Depois de entrar na União Evangélica, eu comecei a ensinar os cânticos que eu conhecia lá da Igreja Ieba. Eu comecei a ensinar aí os grupos coral, me tornei tipo dirigente de 2 grupos corais. E como eu tinha boa voz, eu cantava, era dirigente mesmo, regente. Então, fiquei Já lá. tinha um dom, né? Já existia aquele dom de música levita, não é? Isso, graças a Deus. Então, o pastor notou alguma coisa de Deus em nós e começou a nos formar pouco a pouco. Havia outros irmãos. Vivemos na união entre os irmãos da nossa idade. Na escola já me chamavam de pastor, antes mesmo de ser consagrado. Eu era pequeno ainda, me chamavam de 15, 14, me chamavam de pastor na escola. Um certo dia, estávamos orando na igreja. Naquela época, eu sei que é diferente de hoje. Há sempre muitas irmãs que profetizavam dentro da igreja no momento da oração, principalmente no grupo da intercessão, porque eu fazia parte do grupo da intercessão. Uma irmã profetizou, falou os nomes que Deus disse para colocar à parte, que precisam aproximar na presença de Deus com mais propósito para servir a Deus dentro do templo. Então, meu nome estava dentro, e o pastor ouviu. Entramos nas orações para descobrir se era Deus mesmo que tinha falado. Hoje em dia, quando a pessoa ouve uma profecia, diretamente acredita, mas nós não era bem assim. Pode ser que a gente procura de novo a face de Deus para confirmar, para que Deus nos fale de outras formas. Isso é bíblico, não é? Isso é bíblico. Isso. O pastor confirmou que realmente era Deus que estava falando. Então, o pastor começou a formar a gente como pregadores, embora que a gente já pregava, mas nós não tínhamos princípios de um pregador, não sabíamos como começar, como terminar. Claro, começou lógico, a preparar a gente. A discipular, não é? Começou a nos discipular, levou-nos a batismo. Eu pregava antes, eu saía nas ruas, eu pregava. Mas depois de ser batizado, naquele dia, eu não sei o que aconteceu comigo, até hoje não sei explicar. Depois eu não caí, não girei no chão, não falei em língua. Muita gente estava falando em língua, mas o meu era diferente, estava diferente, normal. Mas quando saí no local do batismo, eu acho que eu tinha 17 anos, eu acho, eu comecei a pregar em todas as ruas, desde o local do batismo. Eu entrei num bairro, eu deixei o grupo dos irmãos, eu comecei a pregar. Eu fui pregando, Jesus está voltando, preparem vossas malas, eu já reparei, peço desculpa, eu já reparei que uma das coisas que faz no seu canal, e realmente isso é uma coisa que me despertou muita atenção, é a abordagem da escatologia, ou seja, sempre que o pastor leva uma mensagem lá no canal, independentemente de sendo um assunto mais ou menos polémico, a intenção é mostrar às pessoas que realmente nós estamos a viver os tempos de Mateus 24, que já lá vamos falar um pouquinho também sobre isso, e que verdadeiramente Jesus está voltando. E raramente, hoje em dia, nos dias de hoje, nós não vemos muitos pastores a pregar aquilo que está acontecendo na verdade, que é o mundo está realmente a dar uma reviravolta tão grande. Não é? E que verdadeiramente as pessoas não estão conectadas com essa realidade. E isso realmente eu vejo da sua parte uma grande vontade de mostrar às pessoas realmente que nós devemos preparar as nossas malas, como sempre fala, não é? Eu não me esqueço disso. E as nossas malas é o nosso espírito. Como é que está o nosso espírito? Então eu vejo realmente uma abordagem e vejo uma urgência da sua parte, eu vejo uma sede de querer resgatar o máximo de almas possíveis para que ninguém fique na grande tribulação. E isso já começou então, eu abordei aqui já este tema, porque vejo que isso começou já de muito novo então. Portanto, quando houve essa experiência no batismo do Espírito Santo, você sentiu uma necessidade muito grande de falar da vida. Muito grande. Isso olha que interessante. Cada um tem o seu chamado. Uns numa área, outros noutra. E é incrível isso.
É incrível. Era muito forte, minha irmã. Naquele dia comecei a pregar até a noite. No dia seguinte eu fui no mercado. Eu não sabia o que estava me empurrando para fazer isso. Eu fui no mercado, comecei a pregar, girando, pregando. Eu esqueci que eu tinha que ir à escola. No outro dia, eu fui à escola, o diretor era da igreja, sabia que estava acontecendo comigo, me colocou à frente de toda a escola, porque a segunda-feira, geralmente, que eles têm sistema de juntar todos os alunos para receber alguma informação que vem da direção. Então, eu fui batizado numa sexta-feira, numa quinta, na sexta-feira não fui à escola, sábado fui pregando, domingo fui pregando, até a noite nas ruas, eu ia pregando, 4 horas estou pregando, só pregava uma coisa: Jesus está voltando, prepara a sua vida, prepara a sua alma, prepara, falava tanta coisas assim. E existem pessoas que me diziam: irmão, hoje você não passou na nossa rua, quando você passa de madrugada eu já sei que chegou a hora de eu acordar para ir trabalhar, como não ouvi a sua voz, até passei o momento. Passei a hora. Passou. Quer dizer, eu era tipo despertar de muita gente até para acordar. E naquele lugar, não é, em Angola, não sei como é que é, mas é uma realidade diferente também, não é? Muito diferente. É totalmente diferente. E também naquela época, né, praticamente mais de 20 anos atrás, que estamos falando. Da realidade do mundo era outro, a evolução era... Então... comecei a pregar, mesmo na escola, me colocaram à frente para falar com todos os alunos o que Deus tinha feito na minha vida. Eu não conseguia falar o que Ele tinha feito na minha vida, eu só conseguia falar o que Ele quer, que é que arrependei-vos para que ninguém perca o reino de Deus. Eu sentia a necessidade de falar isso. Você sentiu alguma coisa? Sentiu assim, quando aconteceu essa situação do batismo, você sentiu que Deus lhe chamou para falar, ou você ouviu alguma coisa, teve alguma experiência? Eu senti uma alegria que eu não conseguia controlar, a primeira coisa. Assim, tipo, estou alegre, mas por quê? Eu não consigo entender por que estou alegre. É uma paz muito grande. Eu sentia vontade de orar toda hora e eu não sabia por quê. É tipo alguém que acaba alcançando alguma coisa que sempre queria. Tipo assim, você queria comprar uma casa, comprou. Só que eu não tinha comprado nada, mas eu sentia assim, alguma vitória que eu não conseguia saber o que é. Mas quando eu me aproximava na presença de Deus, eu só chorava da alegria. Aí eu entendi depois que era batismo do Espírito Santo. E eu comecei a falar com muita força, parece um louco, daquilo que era a mensagem que Deus sempre dava, falava na minha avó, que esse teu filho vai pregar sobre a volta de Cristo. A avó me falava desde que era pequeno. Então Deus começou a mandar pessoas ao meu redor. Eu conheci um senhor, Jesus, isso é muito forte, um senhor que se chamava Daniel. Esse senhor, segundo o que diziam naquela época, o pai desse senhor era feiticeiro. O pai estava sacrificando ele estava muito doente, era o único filho. O Daniel era temente a Deus, fazia parte do grupo LIC, um grupo que saiu, o grupo Lucas, eles chamavam em francês, LIC, o grupo Lucas. Eu não sei porquê, naquela época, os Lucas, eles só oravam, liam a Bíblia. A vida deles era orar, ler a Bíblia. Esse irmão era temente a Deus, porque eu sentia, quando eu conheci esse irmão, eu senti uma presença extrema. Quando esse irmão orava, dançava, parece Daniel mesmo. Parece Daniel, milagre acontecia. Tem muita gente que critica, né, quem dança na presença de Deus. Daniel não está na presença de Deus, né? Irmão Lucas dançava, cantava, dançava na igreja. Você notava, alguma coisa acontecia. Era um santo aquele irmão. Amém. Irmão Lucas estava doente. Quando eu conheci ele, depois de um mês, ele morreu. Mas antes dele morrer, ele me chamou. Ele disse: parece que Deus me guardou até te conhecer. Deus me disse para te falar: nunca se afaste da presença dele. Ele era um dos líderes daquele grupo. O grupo era da igreja Ieba. Só que a igreja Ieba não valorizava muito a manifestação do Espírito Santo. É tipo assim, isso aconteceu na católica também. Surgiu alguns grupos que oravam muito. O Espírito Santo começou a se manifestar. Alguns padres não estavam gostando. Isso aconteceu em vários lugares. Talvez fosse uma igreja mais tradicional. O grupo é de alguns jovens só.
eles se unem à noite na igreja, tem tempo deles de orar, mas só que os líderes começam a combater a igreja porque está acontecendo coisas que não tem nada a ver com a visão da igreja. Falar em língua, profecia e muita coisa, oração forte. Ele era um dos líderes. Deus disse ao grupo Lucas, não oram mais pelo irmão Daniel, porque eu mesmo, Deus, eu quero fazer ele descansar. Ele lutou muito, tem muita gente, muita luta, muita gente mão escura atrás dele. Eu quero trazer meu filho perto de mim para descansar. Toda a igreja, todo o grupo sabia que o irmão Daniel vai morrer. Irmão Daniel mandou chamar eu, disse, olha, eu quero aquele menino aí vir aqui falar comigo. Disse, olha, eu acho que Deus me guardou até te conhecer para te falar o que eu vou te falar. Nunca se afasta de Deus. Do jeito que estamos aqui todos nós, a sua missão é mais forte do que de todos nós. Eu estou te vendo pregando no campo de futebol, e nesse campo tinha só brancos, eu não vi negro. Nossa, Irmã Marta, naquela época, é sonho pensar que alguém vai ficar à frente de alguns brancos pregando, porque aonde eu nasci, você não vê branco de jeito nenhum, você nem imagina onde vou ir para que isso aconteça. Era mais ou menos isso, é um local que você... Quer dizer, não tem como imaginar isso é impossível. E nem o meu pai espiritual tem sonho um dia ir em algum país e acredita que os brancos vão sentar para lhe ouvir a pregar. Não sei se está entendendo isso que estou falando. Sim, estou entendendo perfeitamente. Esse irmão disse assim, eu vi campo de futebol cheio, só os brancos, não vi negros lá. E eles faziam assim, gritavam, glória, aleluia. E você pregava com muito poder, muita unção. Eu estou te vendo. Se você se afastar de Deus, ai de você. Porque Deus vai ficar muito irado contigo. Eu estou vendo essa missão. E muitos se renderam para Cristo. Mas a maioria que eu estava vendo eram brancos. Não vi muitos negros dentro da sua missão. Nem eu sabia como isso iria acontecer. Nem eu sabia. Passou. Tremendo. Mas eu era adolescente ainda. Depois o irmão Lucas morreu. Falei isso para minha avó. A minha avó me disse... Eu também já tive um sonho desse. Eu te via pregar. Parece que era campo de futebol. Todo mundo gritava bem agitado e você pregava, mas não eram negros. Eu nem sabia que um dia eu pregaria fora do país. Eu pregaria em muitas outras raças. Porque não passava na minha mente como isso iria acontecer. Então, essa é uma das coisas que Deus fez. Eu gosto muito da raça africana, angolana. Eu gosto da forma como vocês... a falar sério, eu gosto muito da forma como vocês são fervorosos, dançam. Eu vejo lá no meio, porque eu sou muito assim, eu também sou muito intensa na presença de Deus e eu entendo. E é muito gostoso, deve ser muito bom estar assim num grupo, assim, ver aquelas criancinhas e estar a sentir aquela... Porque é um louvor tão... genuíno, tão humilde, é mesmo espetacular. Eu particularmente, um dia, se Deus quiser, em nome de Jesus, eu tenho que ir à África, eu tenho que conhecer, eu tenho que estar ali no meio, acho que eu vou me sentir em casa, sinceramente. Amém. Príncipe, seguir em Angola, eu creio que vai gostar muito. O povo angolano é muito receptivo. Eu acredito que a irmã vai ficar feliz eu gosto de conhecer Angola. De dançar, aquela coisa de dar as mãos e estar ali. Parece que é uma coisa estranha, é familiar. É praticamente uma Angola cultura. Há 3 anos. 3 anos em Angola, ele esteve na tropa. E ele gostou muito de lá estar, meu pai. Ele esteve na tropa. Glória a Jesus. Nós, na África, temos muito isso. Temos uma forma de... Quer dizer, a alegria é uma forma de expressar-se. É brutal, é muito bom. Mesmo assim, tipo assim, eu conheço um amigo, nunca mais vi, sou capaz de ficar alegre e dançar dentro da alegria, dançar mesmo. Então, é uma sinceridade do coração. Os brasileiros também são muito assim. Mas eu vejo assim na África um povo muito espiritual. Eu vejo isso assim. Tanto para o bom como para o mal também, não é? Porque nós temos essa questão aí, como falou também, não é? Das macumbarias e dessas religiões que nós já sabemos que não vêm de Deus. E é realmente complicado, assim. Agora, uma pergunta. Olá,
Eu espero que você esteja a gostar do conteúdo que você está a ver atualmente. Você está a assistir ao canal Cristão Bem Resolvido. Eu sou Marta Pinto e eu vim fazer um convite muito especial. Enquanto você assiste esse vídeo, já deixa aí o seu like. Comprometa-se a deixar o seu like, é gratuito, você não vai pagar nada e vai me abençoar, vai abençoar esse canal, para que esse vídeo que você está a ver não seja só tão somente edificante para si, mas que seja também edificante para muitas outras pessoas. Ao deixar o like, o algoritmo do YouTube reconhece que o vídeo é bom e por isso ele vai recomendar a outras pessoas. Afinal de contas, o conteúdo desse canal, além de ser de origem cristã, ele é aleatório, com podcasts, reacts, oficialmente palavra, isto tudo. Está à espera do quê? Compartilhe, se inscreva e até lá. Um grande beijinho. Deus te abençoe. Já falamos aqui acerca do desenvolvimento do chamado, então quando você recebeu essa chamada, o que começou a acontecer de diferente daí para a frente? Deus me acordava para orar, Deus me acordava para sair, para ir pregar, Deus me falava quando cometo erro, eu sentia Ele muito próximo desde aquele dia. A minha vida mudou totalmente. Houve uma época que eu comecei a esfriar, como isso acontece na vida de todo mundo. Todo mundo. Depois de começar a ter muita responsabilidade, a vida começou a mudar, depois eu estava no Mochico, Luena, eu vi de novo a voz de Deus na parede. Olha, como é sério. Hein? Perguntei à pessoa que estava ao meu lado, eu disse, você está ouvindo? Eu esqueci que um dia eu já tinha ouvido no passado, eu esqueci totalmente. Eu disse, você está ouvindo? Eu estou ouvindo. Eu disse, não ouvi nada. Parei, eu estava no computador, no Facebook, assim, naquela época você fica quase toda noite assim, no Facebook, eu acho que é mais ou menos 15 anos atrás, ouvi de novo a voz, eu entendi que era Deus, daí eu não falei mais. Ele chamou naquele nome, que eu não falo esse nome para evitar que os falsos aproveitam. Por quê? Porque se alguém estiver profetizando, me chama Belísio, Deus estou falando com você, eu não vou acreditar. Isso é um código, já entendi, sim, tem problema nenhum. Porque eu já vi muita gente que gostam de se aproveitar nesse tempo de espiritualidade. Olha, Belísio, meu Deus, estou falando. Olha, eu dificilmente acredito que Deus pode me chamar de Belísio. Eu não acredito que Deus e o povo que está a ouvir, vê realmente, porque nós aqui temos alguns conteúdos, um dos conteúdos que nós temos aqui no Cristão Bem Resolvido, nós também, não é refutar propriamente dito, mas analisamos profecias. Então, a gente gosta muito de ir à Bíblia, não é? E ver à luz da palavra de Deus se aquilo realmente vem de Deus ou não. Porque hoje em dia, o que é que acontece? Nós temos a receber muitas profetadas, principalmente aqui na plataforma. E isso, infelizmente, isso tem esfriado o coração de muitas pessoas, porque tem banalizado o dom de profecia, não é? Isso é uma coisa seríssima. E se realmente nós não falarmos, se o dom de profecia já não está a ser valorizado, daqui por uns anos vai ser pior ainda. É verdade. Quase que ninguém vai acreditar mais em profeta. Essa é que é a realidade. E é uma tristeza, porque no fundo acaba por ser o que lá está em Atos dos Apóstolos. E Deus derramaria os dons e que verdadeiramente nós iríamos viver, derramaria poder sobre as nossas vidas, seja Atos 2, salvo erro, quando Jesus fala tudo isso, e derramarei sobre vós poder, e falareis novas línguas e tudo mais, e as pessoas hoje em dia, elas estão tão escaldadas. Aqui em Portugal há um ditado que diz, gato escaldado, água fria tem medo. Então as pessoas estão tão escaldadas que o que me entristece muito, e muitos irmãos aqui nas redes sociais, aqui no YouTube, é realmente a questão das pessoas já não quererem praticamente, não acreditarem, e também a questão de muitas pessoas usufruírem desse dom, entre aspas, que às vezes nem é dom, nem é, para terem visualização, para se destacar. E olha como é grave, como é complicado isso. Pastor, qual é a tua missão aqui no YouTube? A minha missão no YouTube é ganhar almas para Jesus Cristo e fazer com que eu não perca a oportunidade de ter um grande galardão. Porque eu sempre falo... Aleluia. Você pode ser temente a Deus, você pode ser arrebatado por isso, porque você andou com Deus, porque você ama Deus, você buscou a justiça, você buscou a santificação, você vai ser arrebatado.
mas você não terá o galardão. Porque nos céus, eu acredito, haverá pessoas sem galardões. Algumas pessoas terão coroas até de Eu penso espinhos. assim, eu sou muito sonhadora, então eu às vezes eu falo assim para o meu marido e para os meus filhos, a minha filhinha que tem 5 anos, eu falo assim para ela, quanto mais coisas boas nós fizemos aqui no mundo, mais a tua coroa, eu senti uma presença de Deus nesse dia, a tua coroa vai estar cheia de pedrinhas, minha filha. Mas quando eu falava isso para ela, eu senti um calor do Espírito Santo, irmão. E mesmo assim. Mas ela falou assim, e ela falou, sério, mamãe? Sim, foi uma coisa assim brutal, gente, eu nunca contei isso aqui. E nós até estávamos ali, eu estava a vesti-la e eu estava a falar com ela, senhora Beatriz, sempre que tu fizeres isso, eu sei que não é fácil, mas Deus vai te honrar, tu vais ter tantas pedrinhas assim na tua coroa. E outra coisa, tem uma mesa lá enorme no céu e vai lá estar escrito Princesa Beatriz. Gente, eu comecei a orar em línguas. Eu fui tomada de tal maneira pelo Espírito Santo, porque eu senti que eu estava, aquilo ali, eu estou toda arrepiada, gente. Foi muito forte. Foi o Espírito Santo que me induziu a dizer aquilo daquela forma, de uma forma tão espiritual, como se... É como se... Eu não sei explicar, essas coisas não se explicam. Naquele momento fluiu a princesa, a mesa posta, todos nós ali em festa, as bodas do Cordeiro, chamam-se as bodas do Cordeiro. Mas eu falava aquilo de uma maneira tão intensa que eu sentia que não era eu que estava a falar aquilo. Amém. E eu comecei a dizer assim, Beatriz, eu estou a sentir uma presença tão grande, eu comecei a orar, comecei mesmo a orar em línguas, não consegui conter. Aleluia. Meu marido até ficou quieto, ele quando é assim fica no canto dele, ele no jeito não. Amém. E foi assim uma coisa, e ela, sério mamãe, vai ter, e o mais engraçado é que a minha filha não esquece, até hoje, dessa história. Amém, muito forte. E ela conta para outras meninas. Louvado seja Deus. Aleluia. Ai, me perdoa aqui, agora nós nos perdemos aqui. Mas foi realmente muito forte. Isso é a conclusão do quê? Estávamos falando das coroas, né? Do galardão. Do galardão. Então imagina. Eu quero ter muitas pedrinhas na minha coroa. Isso. E é assim que eu penso. É assim que eu penso. Com certeza é assim. Porque eu dou sempre exemplo do ladrão lá na cruz. A Bíblia nos ensina que estava Jesus Cristo no meio, 2 ladrões ao lado, ou malfeitores ao lado. Um reconheceu, o outro estava zombando de Jesus. Salva-te a ti mesmo e salva nós também. Outro disse, ele não fez nada, não merece isso, você não precisa fazer isso com ele. É verdade. Uhum. E olhou para Jesus, não esqueças de mim, quando estiver na sua glória. Hoje mesmo você estará no reino ou no paraíso. Hoje mesmo. Então, a minha pergunta, aquele cara era ladrão, ele fez muito mal nas pessoas, ele não era adorador, ele não ganhou almas, ele não andou com a santificação em toda a vida, chegou no dia da sua morte, é salvo. Será que você que serviu a Deus para toda a vida, vocês vão ser igual no céu? Eu acho que não. Não são todos que serão arrebatados, significa todos serão iguais. Não, haverá diferença sim. Eu creio que sim também. Porque as obras, todo ouro tem que passar pelo fogo para descobrir se é ouro verdadeiro. Vão olhar as obras. Já é salvo, tá bom. Para te dar alguma galardão, vamos ver suas obras. Vamos colocar as nossas obras no fogo. Você servia, você cantava, vamos ver. Quais são as motivações que te fazia cantar? Queria fama, queria que as mulheres, os homens te viam demais, te ver, você queria aparecer, vão pegar todas as suas obras e colocar no fogo. Há obras que vão queimar, queimou, não tinha nada ali. Deus olhou, você foi salvo, você foi arrebatado, mas estou vendo orgulho. Quando você pregava, eu vi um pouquinho de orgulho em você, quer dizer, você fazia porque você se achava melhor do que os outros. Não tem galardão. Você fazia porque você achava a sua voz boa demais, é arte que você fazia. Não tem galardão. Você, quer dizer, todas as obras serão colocadas no fogo. Você recebeu a salvação, mas você não entregou para outras pessoas. Você guardou só para você. Não tem galardão. Porque quando a gente prega o que nós recebemos de Deus, é porque nós
queremos apressar a volta de Cristo. E Cristo quer que a gente apresse a volta dele, porque ele disse: Aleluia. este evangelho do reino, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, no mundo inteiro, a testemunho de todas as nações, depois virá o fim. Se a gente não pregar no mundo inteiro, então não virá o fim. Significa que a gente precisa pregar. Hoje nós estamos no YouTube. Graças a Deus eu consigo estar à frente de 300 mil inscritos. Glória Significa a Deus eu não tenho lugar para colocar 300 mil pessoas acompanhando. Claro, lógico. Sim. Significa uma forma que Satanás está usando para controlar o mundo, mas Deus também está nos dando inteligência para usar essa forma a fazer com que o evangelho vá até os confins da terra. Então eu tenho que aproveitar essa oportunidade, dar tudo que Deus colocou em mim. Isso pode resultar apressando a volta de Cristo e resulta a algum tipo de galardão na presença de Deus. Mais ou menos isso. Por isso eu estou no YouTube. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Até porque Amém. eu também tenho o canal também tem pouco tempo, tem 3 anos de canal. Não é muito tempo. Mas eu também comecei no intuito de acrescentar para mim, ou seja, eu comecei, e na verdade é o que eu faço aqui, este é o meu momento com Deus. Amém. Esse é o meu momento com Deus. Eu não tenho condições de tirar, eu não tenho o privilégio de tirar o meu momento com Deus quando eu quero. É quando os meus filhos estão a dormir, é quando eu tenho o meu tempo livre. E graças a Deus hoje eu estou aqui, o meu esposo deu uma voltinha com eles para eu poder estar aqui consigo. E o que é que nós temos que, isto é muito importante para as pessoas que nos estão a ouvir. A vida com Deus, ela é uma vida, nós temos que ter disciplina. Na nossa trajetória, na nossa caminhada cristã, nós vamos sempre vamos acabar por muitas das vezes esfriar. Mas existe sim uma forma de não deixar o amor esfriar. É você ser disciplinado. É você dobrar o joelho mesmo sem vontade. É você verdadeiramente ter aquele compromisso, aquele anelo, aquela aliança. E Deus vai começando a mover dentro da tua vida, produzir algo novo. E hoje você não conseguiu dobrar o joelho porque não tinha vontade, amanhã já tem. E Deus vai acrescentando e vai acrescentando. E quando você vai ver, o primeiro amor continua lá. Então eu quero despertar aqui. E verdadeiramente você entenda isso, que a vida com Deus é uma vida de disciplina. A palavra do Senhor diz literalmente que o reino de Deus é tomado por esforço. Não é pelas nossas vontades, não é, pastor? Amém. Não é pelas nossas vontades. Porque se for pela nossa carne, nós não estaríamos aqui, com certeza, estaríamos a aproveitar o feriado de uma outra forma, ir ao cinema, mas não, nós temos um compromisso com Deus. Então, o que é que acontece? Amém. Eu utilizei esta plataforma para eu ter uma vida de disciplina, de tirar o meu tempinho para Deus e aproveitar e compartilhar com as pessoas um pouco que Deus faz na minha vida também, não é? E depois eu comecei a perceber e entender algumas coisas que realmente aqui eu não sabia, mas realmente as profecias é muito complicado e então existe uma urgência. Nós precisamos de fazer alguma coisa. Como pastor, eu gostaria de fazer essa pergunta. E também já fiz a alguns pastores que passaram por aqui. Como pastor, o que é que lhe desperta ao pensar que uma ovelha sua pode estar numa plataforma digital a ouvir profetadas e a se alimentar de coisas erradas? Como pastor, que conselho é que deixaria para todos os outros pastores das igrejas locais? Gostaria muito de lhe desafiar a deixar aqui uma mensagem. Como pastor, você tem uma experiência, você sabe ter uma ovelha que está num caminho errado, que você está a disciplinar, mas existe alguém dentro na plataforma que está a fazer tudo ao contrário. Isso. É ou não é um perigo? É um perigo, principalmente para esta mesma ovelha, é perigo para ela mesma. Porque era melhor que essa ovelha não tivesse ouvido a verdade. Se um dia ouviu a verdade, e abre as portas para ouvir também as mentiras, essa mentira, essa verdade que ouviu é que vai lhe condenar. Esses dias mesmo eu estou pregando sobre quem não será arrebatado. Amém. Ontem, eu acho que na live de ontem, eu falei muito sobre isso, eu enumerei. Sim, eu vi. Entre as coisas que eu enumerei, quem não será arrebatado, eu falei sobre também os servos que pregam as heresias, entre mais de eu vi. pontos que eu enumerei. E quem ouve as heresias,
escuta as heresias, que pratica o que está ouvindo, e quem está pregando heresias realmente não serão arrebatados, todos juntos. Pelo menos teria como dizer a Deus: Pai, eu não sabia. Realmente eu estou sendo condenado por uma coisa que ninguém me informou que estava errado. Mas você a própria palavra diz que o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância, não é? Mas a partir do momento em que a pessoa sabe, aí já é mais complicado. Então, as pessoas preferem, mesmo ouvindo a verdade, ouviu a verdade um dia, mas preferem ir naquilo que alegra seus corações. E geralmente o que alegra coração é algo que não vem de Deus. É difícil algo que alegra o coração vem de Deus. Porque o povo de Israel estavam com Deus. O povo de Israel caminhava com Deus. Deus era o rei deles. Mas um dia, eles queriam ser igual aos egípcios, igual aos babilônios. Por quê? Porque o que alegra o coração do homem é algo que afasta o homem de Deus. Desculpa. É o pecado, basicamente. A vontade do ser humano era ser dirigido por um rei humano. Vieram ao Samuel insistindo que ungisse um rei para eles. Qual era a motivação? Nós queremos ser como outras nações, por exemplo, os egípcios, os da Babilônia, etc. Como que só nós que não temos o rei. Nós não queremos mais ouvir as suas profecias, suas orientações. Nós queremos ter um rei humano. Samuel não queria, foi à presença de Deus. Deus disse para ele: dê para eles o que eles querem. Eles não rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim. Então, o coração humano não é abraçado nas coisas que Deus ama. Porque eles tinham Deus como rei. Eu era rei deles, como Deus disse, mas eles querem ser humano. Samuel explicou o que aconteceria com eles se ele lhes desse rei naquela época. Eles não queriam saber. Rei vai tomar vossas filhas, vai fazer isso com vocês, aquilo. Não queriam saber, só queriam que coração manda. Vê hoje, até nas novelas: faça, minha filha, faça o que teu coração manda. Conselho tudo ao contrário, né? Tudo apologia ao pecado, né? Tudo apologia ao adultério, pecado. Isso. É complicado. Então, eles começaram a ter o rei e as coisas se complicou na vida do povo de Israel. Se tornaram escravos do rei humano, enquanto eles eram amigos do rei, que era o Criador. Mas o rei humano fez eles de escravos. Então, esses irmãos, essas ovelhas, que estão olhando para servos que pregam heresias, ensinam heresias, que ensinam coisas que não têm a ver com aquilo que Deus quer que essas pessoas escutam, estão procurando um rei estranho, um rei que não é da vontade de Deus, e eles estão totalmente fora da vontade de Deus. E essas pessoas correm risco, se não se arrependerem juntos com esses mesmos servos, perderam o arrebatamento. Porque falta pouco, Jesus vai voltar. Não é o tempo de eu ficar aí procurar profetadas para ter carro, casa, para ter coisas mundanas, em que os pagãos, existem pagãos que não pegam feitiço, não procuram nada de mal, mas eles estão comprando também. Através do trabalho, do serviço, através da economia, economizando, através do foco mesmo. E, inclusive, existem também pagãos ímpios que não têm isso, mas eles não pensam em procurar algum poder espiritual para tal. Significa o cristianismo que é no material, o cristianismo que procura o ego, que você vai para profetizar na sua vida para ver o que você tem que fazer para mudar as coisas, só isso que você procura, leva a pessoa na perdição e no inferno, e que faz a pessoa usar Deus, não deixar que Deus te usa. Você quer usar Deus naquilo que te convém. E faz as pessoas mudar igreja para igrejas. Só está procurando quem vai profetizar pela minha vida. Exatamente. Hoje era só a África, mas no Brasil também encheu demais. E isso se espalha no mundo inteiro. E são sinais dos últimos tempos. Nos últimos tempos, essas se apostatarão da fé. Pastor já é alguém que abandonou a fé. O próprio pastor está a procurar o benefício próprio. Hoje, se eu começar a profetizar no meu canal, eu vou ter muito dinheiro. Eu vou comprar carros de luxo. Eu não vou faltar nada. Se eu chegar no meu canal
Irmão, Deus está me mostrando, eu quero profetizar. Começam a fazer pix agora. Quem fazer pix de R$100 tem profecia 5 minutos. Quem fazer pix de R$200, 10 minutos de profecia. Eu conheço servos assim. Ele tem alta atenção profética na vida de cada um, dependendo do quanto você está dando. E pessoas que gostam. Live cheio. Se você não vai fazer pix, não tem problema. Pode sair na minha live, você não precisa criticar. E o pior é que no Facebook eles colocam lá e nem põem, nos comentários estão bloqueados. Ninguém pode falar nada, não. Isso. Então, hoje estamos a viver isso. Se você fizer isso, o povo gosta, porque é algo que o coração humano gosta. Se você vir, olha, arrependei-vos, isso dói demais. Claro que dói. Então, a pessoa é capaz de se desinscrever, porque você fala coisas duras. E vocês me dizem, você é profeta do caos, você só fala coisas... Não, você está vivendo tempo difícil, você fica falando essas coisas. Quantas vezes eu vi meus comentários assim? E eu só fico rindo, eu só digo, aí eu vou falar mais, como estou incomodando o mundo da extrema, eu acho que tem mais força para eu continuar falando. Então, a vontade de Deus é falar coisas que doem no coração, porque eu acredito, minha irmã Marta, o que eu acredito? Você não precisa pedir tanto para que Pai te dá, buscar tantas profecias, jejuar tanto. Se você quer jejuar muito, jejua pela santificação. Enquanto quando você for santo diante de Deus, a Bíblia diz assim, se os vossos pais não dariam cobra a um filho que pede peixe, e nosso Pai celestial vai dar cobra para nós. Pedra quando pedimos o pão. O pai sabe muito bem, você tem que comer quando acorda. Você não precisa chorar, tipo, meu filho está lá, estou ouvindo chorando, eu já fico preocupado. Ele não precisa chorar tanto, se arrastar no chão uma semana para que eu dê atenção ao meu filho. Imagina Deus que é mais fiel do que nós. Com certeza. Então, por que eu preciso ir fazer tanto jejum, buscar tantas profetadas para alguma coisa que meu pai tinha que me dar? Então, o que eu acredito... Quem busca santificação, quem busca Deus, Deus trata da vida dessa pessoa. Você faz o que agrada a Deus, Deus conhece o que te falta e Ele vai resolver o que Ele quiser resolver. Existem coisas também que Ele não vai resolver, mesmo que você pregar, mesmo que você orar. Porque o Paulo, ele tinha uma situação que Deus disse, a minha graça me basta até aqui. A coisa Deus não quer fazer. Ele quer que você não se sinta o maior. Então vai te faltar mesmo. Com certeza, porque tem gente que faz de Deus empregado, né? Não, senhor, tem que ser assim, eu quero isso para a minha vida. Mas não pergunta, o que é que o senhor quer para a minha vida? Isso. Qual é o que é que o senhor quer que eu faça? Porque nós estamos aqui com um propósito. E uma das coisas que eu me preocupo muito é não cumprir com aquilo que Deus chamou para eu fazer. É por isso que eu estou aqui. Entende? E no entanto, as pessoas fazem muito isso. Porque eu vou, Deus dá. Tem gente que já pede sem conhecer a Deus. Olha isso, gente. Amém. Você pede, mas mesmo que vocês chegaram a pedir um estranho e dizer assim, olha, eu quero um carro. O que é que o estranho vai dizer? Vai comprar. Não é assim? Aí você vai orar, vai dizer assim, olha, eu quero uma casa. Vai comprar, filha. Amém. Deixa-me me apresentar primeiro para ti. Deixa eu ter um pouquinho de intimidade. Olha, eu sou Jesus, eu te salvei na cruz do Calvário. Você já ouviu falar dessa história, filha? Então, deixa eu te conhecer primeiro. Você está a falar com o Rei dos Reis. De repente aquilo que você pede é uma coisa tão pequenininha, eu tenho uma coisa muito maior. É assim? Então é assim, nós às vezes fazemos de Deus um Deus tão pequenininho e ainda queremos mandar em Deus. Não, se o Senhor não fizer, então... a coisa vai ficar complicada, porque eu sei que é da tua vontade, sem perguntar nada, não é? Então, muito resumidamente, o que é que o pastor diria a esses pastores? Qual é o conselho que deixaria para essas pessoas que estão na igreja local, que principalmente que não conhecem as redes sociais, não sabem? Tem muita gente que não sabe, pastor. Tem muita gente que não sabe, não é ligado ao YouTube, não sabe. É verdade. A Bíblia diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Busquem o conhecimento. E o conhecimento só se encontra em Cristo. Eu quero aconselhar servo de Deus que às vezes foi mal ensinado também, porque existe quem foi mal ensinado, não faz isso propositadamente, não faz isso de propósito, mas tem pregado heresias. Busque o conhecimento. O conhecimento se encontra em Cristo. E conhecimento é apenas Jesus. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem conhecer Jesus como a verdadeira, aliás, a verdadeira palavra, como
como o centro de tudo, não será nunca enganado. Verá que a sua pregação vai mudar. O seu jeito de pregar, de pensar, de orar, tudo vai mudar. E quem também já ouviu muitas heresias, tem a oportunidade de chegar nesse vídeo. Busque a verdade é Cristo. Cristo é o centro de tudo. Deus tem muita pressa para nós nos convertermos, para que irmos ao encontro de Cristo nas nuvens. Eu espero que você faça parte desse algo grandioso que está por vir. Nós falamos sobre o arrebatamento, parece uma música, parece já uma palavra repetida. As pessoas ficam tipo, sempre fala a mesma coisa. Eu acho que isso nunca mais vai acontecer, mas eu quero te dizer que vai acontecer sim. Mesmo que o ouvinte não queira mais ouvir, o servo também não quer pregar mais sobre isso. Acha que tem que Estamos pregar nos últimos segundos, eu creio. Com certeza. Até os cientistas estão a acreditar. Eles estão toda hora a atualizar o relógio do juízo final. Se os cientistas hoje acreditam nessas coisas, muito mais você que tem o melhor, quem está acima da ciência. Ele já falou dessas coisas 2000 anos atrás, que os cientistas começaram a falar agora. Então, significa, está muito mais próximo do que possamos imaginar. Prepara a sua vida, busque a Deus, busque a verdade. Busque, no YouTube tem vários canais que falam dessas coisas. Pastor Lamartine, Pozella, eu falo dessas coisas. Fala uma benção, sim, fala Pastor muito de Antônio Júnior fala dessas coisas. Pastor Giovanni Dias fala dessas coisas. Não quer mandar um beijinho para o Pastor Giovanni Dias, que eu também sei quem é, acompanho o canal dele, é uma benção também. Jesus. Pastor Carlos Cardoso, são muitos amigos realmente Pastor Otton, falam. Pastor Otton também fala, o pastor do canal Otton Riato, ele também tem um canal de escatologia. Também não fala conheço, muito assim. Mas eu espero vai conhecer que ele é uma bênção. Amém. Ele é uma bênção também. Amém. Tem muitos servos que estão falando dessas coisas. Amém. Não se separam das igrejas locais se Cristo estiver no centro. Amém. Na igreja onde você congrega. Eu sempre falo para os irmãos, muitos, não vão mais nas igrejas porque tudo falso. É mentira. Existe sempre onde pregam a verdade. Ainda existe, não é? Ainda existe. Não fique em casa. O apóstolo Paulo disse, não devemos nos separar com a nossa mútua congregação. Amém, amém. Se você pode sair numa igreja e ir numa outra, quando você nota que Cristo não é mais o alvo, daí sim, vai numa outra, onde Cristo é pregado na sua totalidade. Não saia na igreja porque alguém não te visitou, porque alguém não te exaltou, porque o pastor não te prestou atenção, porque não vai faltar problemas. Você só pode trocar, não há igreja perfeita nesse mundo. Não há, irmãos, esqueça isso. Porque no dia que você encontrar uma igreja perfeita, então você não está adequado para frequentar não está mais igreja. Nesse mundo. Única coisa que você não pode tolerar é quando Jesus Cristo não é pregado mais como centro, quando a salvação não é mais o centro, quando o homem está no centro, ou o dinheiro estiver no centro. Aí realmente eu te digo, não fique mais naquele local, mas não fique em casa também. Então, fora disso, nós temos feito cultos no Instagram, no Google Meet, todos os domingos às 15 horas do Brasil. Eu tenho colocado nas descrições de todos os meus vídeos links, se a pessoa entrar nos grupos, vai ter os links domingo às 15 horas do Brasil. Eu faço curto para todo irmão que não tem congregado em alguma igreja. Então, domingo inscreva no canal do Pastor Glídio, é uma bênção, de verdade, vocês vão aprender muito com ele. Tenho a certeza absoluta disso, porque é realmente muito bom a gente, até porque assim, ele traz notícias muito atualizadas, assim como o pastor Giovanni Dias também traz. Eu acho que vocês são amigos, não é? Eu acho que tem somos amigos. Exato, eu acho que eu já vos vi numa live. E é muito assim, o conteúdo do canal deles é muito assim, fala sobre a vinda de Jesus e coloca aquelas notícias super mega atualizadas, não é fake news. Então, tenha a minha confiança. Quem não conhece, por favor, se inscreva, busque coisas que edifiquem a vossa vida espiritual, em nome de Jesus, porque senão a vossa fé vai esfriar. Aí você não vai ter condições de caminhar nos tempos que nós vivemos hoje. Concorda comigo, pastor? É muito difícil. Com certeza. Amém. Glória. Muito bom participar aqui. É muito bom. E eu vou voltar a convidar o pastor. Já vamos falar sobre essa questão da área da escatologia, que não é uma coisa que eu domino, tá bom? Eu não domino Sem problema algum. Mas eu gosto de ouvir. Fomos chamados para isso. Nós aprendemos, não é? Amém. E a intenção aqui, eu sempre falo isto, até para todos os meus colegas, nós estamos aqui para somar.
Nós não estamos aqui para fazer uma coisa e o outro faz outra, aí com medo que o outro... Não, nós estamos aqui para somar. No reino de Deus não é esse negócio, não, a matemática do reino não é essa. É Isso. só, o corpo do Cristo tem que estar unido para somar. Para Isso. somar. Lá em cima, cada um, como o pastor falou, cada um vai receber o seu galardão. E Com eu quero... certeza. pastor, eu quero uma coroa cheia de Aleluia. brilhantes e quero me sentar ao lado da minha Beatriz. Eu imagino assim, né? Eu gosto de sonhar, deixa eu sonhar, gente. Eu também não sei tudo, né? A gente não sabe como é que vai ser. A gente não tem assim muita noção, a gente pode ter algumas ideias. Então deixa eu sonhar, eu gosto de ser... Deixa-me imaginar ali naquele cantinho e dizer, olha a minha coroa, foi isto dos que eu ganhei para ti, ai que bom. Tem muita gente Aleluia. que a gente não sabe o que é que... As pessoas que estão a ouvir, as pessoas não sabem, a gente não sabe quem nos ouve. Às vezes a pessoa até nem se manifesta, mas aquilo fica lá a semente. Aí a pessoa pensa assim, vai trabalhar e pensa, olha, eu lembrei daquela palavra que a irmã Marta pregou, ou eu lembrei daquela palavra que o pastor Belísio pregou, ou eu lembrei da palavra do outro irmão, Nós não sabemos, vai ser uma surpresa. Então, por favor, se prepare para a festa. Não vai receber uma coroa com as tuas vestes sujas. Não. Deus quer umas vestes limpas. Deus quer umas vestes limpas. Então, que você esteja preparado. Pastor, vamos orar. Eu estou a sentir muita presença de Deus aqui. Eu tenho uma fome de falar do Evangelho. Você não tem noção. Chega até a doer. Chega até a doer. Vamos orar, pastor. Ora aí por nós. Para finalizar. E fique esperto, porque eu tenho a certeza que vamos ter mais conteúdos aí, eu tenho a certeza disso. O Senhor é bom. Glória a Cordeiro. Aleluia. Todo irmão ou irmã que acompanhou esse vídeo até aqui, é porque Eterno quer que acompanhe essa oração também. Aleluia. Se está sentindo no seu coração que quer entregar a sua vida a Jesus, deixa nos comentários que eu quero entregar a minha vida a Jesus. Se sentir também no seu coração que eu quero voltar nos pés de Cristo, aleluia, também escreva nos comentários. Saiba que tudo que Deus tem feito em minha vida é pouco do que Ele pode fazer em sua vida. Eu contei aqui a minha história, não foi sempre mar de rosa, foi realmente difícil. Não contei tudo, tem coisas que não contei. Eu cheguei a ser menino de rua, dormi no mercado. Eu já andei mais de 80 quilômetros a pé. Quanto adolescente, muita coisa, mas com muitas promessas de Deus em mim. Amém. Não importa o que você está vivendo, a realidade atual da sua vida, não importa. Mas o que importa, o que Deus quer sobre a sua vida. Você não é menor do que aquele que não está vivendo a sua realidade atual. Eu faltei pão, faltei chinelo, faltei calça, faltei camisa, faltei tudo. Mas não faltei a Cristo, Ele estava no coração. A Bíblia nos ensina que Cristo em vós, esperança da glória. Eu quero te dizer, diante de todas as suas lutas, mesmo que você está no deserto, onde você estiver, Cristo em ti, esperança da glória. Olha para a cruz, olha para Cristo, Ele não irá te abandonar. A única coisa que Ele quer é que você lhe reconheça como o seu pastor. A única coisa que Ele quer é que você lhe reconheça como o melhor amigo. Amém, Jesus. Às vezes, quando você vai na presença dele, ao invés de começar a pedir o que você quer, você começa apenas de lhe adorar. Eu te digo que você vai mover o trono dele. O Salomão pediu apenas a sabedoria. Ele poderia pedir muitas coisas. Você tem muita coisa, pode pedir, mas se você pedir apenas aquilo que ajuda para o crescimento da sua fé, ele vai te surpreender. E se ele não te der nada financeiramente, fisicamente, mesmo assim, eu te digo que se ele estiver no seu coração, você terá uma paz que o mundo não tem. Porque a única coisa, a última palavra que ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe em vosso coração. Então, a paz de Cristo supera qualquer riqueza dessa terra. Que a paz de Cristo entre na sua casa, na sua vida, irmão e irmã que acompanhou. A presença de Cristo reina, o sangue de Jesus te cubra. E lava todo o mal, perdoa o seu passado, amém, perdoa seus erros. Quem ainda seu nome não era escrito no livro da vida, que Eterno escreva seu nome no livro da vida, em nome de Jesus Cristo. Quem entrou aqui doente, sai curado no nome de Jesus Cristo. Quem entrou aqui triste por algum problema, que Eterno restaura, traga a sua paz, traga aleluia, a solução em qualquer problema que Satanás semeou na sua vida e na sua família.
Repreendo todo o mal sobre a vida e a família de cada um que acompanhou esse vídeo no nome de Jesus Cristo. E Eterno, abençoe a vida da sua serva e do esposo dela, a irmã Marta, e as crianças, toda a família seja abençoado no nome de Jesus Cristo. Capacita cada vez mais a tua serva, que tenha vontade de te servir, e hoje convidou-nos, Senhor, capacita ela, faça ela crescer cada vez mais dentro da sua obra, faça ela ter cada vez mais a sabedoria de te servir, que o Satanás não vem nunca lhe enganar. Pai, eu acredito que o Senhor está capacitando homens e mulheres nesse tempo que estamos a viver, para que o Evangelho seja pregado em todos os cantos da terra, porque o fim tem que chegar a qualquer hora. O mundo das trevas tem pressa, e o reino de Deus também tem muita pressa. Capacita, unja cada vez mais a tua serva, porque a obra é muito grande. E unja quem está acompanhando também, que tem vontade de levar a obra, dependendo, não importa como, as missões presencialmente no YouTube, no Facebook, no Instagram. Unja, Senhor, levanta muitos pregadores que vão pregar sobre a volta de Cristo, que vão falar das coisas que têm a ver com a salvação. E abençoe a vida de cada um, cubra pelo sangue do Cordeiro. Nesse tempo final que estamos a viver, está tendo muita luta espiritual. Mas eu acredito que Eterno não irá abandonar aqueles que confiam em Ti. Cubra-nos pelo sangue de Jesus. Cubra-nos em nome grandioso do nosso Rei, Senhor Jesus Cristo. Também peço, quem ainda não foi batizado pelo Espírito Santo, batiza, Pai. Quem sentir a vontade do batismo espiritual, batiza. E cada um sentirá de uma forma diferente daqui para diante, terá uma vida transformada, uma vida no altar. Pelo nome de Jesus Cristo, eu oro com fé. Amém. Glória a Jesus. Amém. Aleluia. Amém, glória. Jesus. Glória a Deus. Que bênção, Amém. Pastor. Muito obrigada. Amém. Olha, eu que eu me agradeço. sinto muito privilegiada por estar aqui comigo. Amém. Muito obrigada. E é um privilégio, queridos. É muito bom falar sobre as coisas de Deus. É tão bom, tão bom, tão bom. Eu me sinto muito grata. E você que me acompanhou até agora e teve essa paciência, eu quero te agradecer muito. Pastor Belísio, muito obrigada. Não sei se quer deixar mais alguma palavra, mais alguma coisa que queira dizer. Nesse momento, a única coisa que eu posso dizer é que estarei disponível a próxima vez também, que Eterno abençoe a irmã, abençoe a família, Amém. Seu esposo. Eu acredito que um dia eu quero conhecer ele. Com certeza. Abençoe vai as crianças. Sim, vai conhecer Glória sim. A Jesus. A minha esposa também cumprimentou disso para dizer, para cumprimentar a irmã. Também. Amém. Será muito presente bonita, em nome de Jesus. Já vi lá no Instagram, muito bonita. Glória a Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Queridos, eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, compartilhe essa live, porque eu tenho a certeza que vai abençoar muito a tua vida e a vida daqueles que você conhece. Então não deixa, não guarda esse pedacinho só para ti. Compartilha e espero-te no próximo podcast. Beijinho. Amém. E até lá. Beijinho.